Hoje eu vou falar sobre os vícios ou defeitos do negócio jurídico. Um vício ou defeito é algo que macula o negócio jurídico, trazendo assim a sua anulação. Essa nulidade pode ser absoluta ou relativa, dependendo de qual defeito nós estamos falando. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Dentro dos vícios do negócio jurídico temos duas subdivisões: os vícios do consentimento e os vícios sociais. Como vícios do consentimento ou vícios da vontade, nós temos erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E como vícios sociais, temos a fraude contra credores e a simulação. Vou trazer um resumo de cada um desses vícios com muitos exemplos para você entender esse assunto tão fundamental do direito civil. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou começar pelos vícios do consentimento ou vícios da vontade. Dentro dos elementos de validade de um negócio jurídico, nós temos que a vontade deve ser livre e sem vícios. Deve haver consentimento. No direito civil existe o princípio da autonomia da vontade, que diz que todos os indivíduos possuem liberdade para celebrar negócios jurídicos. Uma pessoa que quer realizar um contrato, por exemplo, deve manifestar a sua vontade e ela não pode ser viciada. Não deve haver um vício de consentimento. Ou seja, esse consentimento não pode estar viciado. Quando não houver vontade, não haverá negócio jurídico. Agora eu vou começar a falar sobre os vícios do consentimento. Um a um. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E em todos eles você precisa ter em mente que eles são anuláveis dentro do prazo de 4 anos. Eles têm uma nulidade relativa, não é absoluta, e sim relativa, e ela deve ser arguida no prazo de 4 anos. E esse prazo é decadencial, é um prazo de decadência. Se você não sabe a diferença entre prescrição e decadência, calma, eu já tenho um vídeo aqui no canal, então corre lá assistir depois que esse vídeo aqui acabar. No caso de vício do consentimento, o advogado deve entrar com uma ação anulatória no prazo de 4 anos. Vou começar os vícios do consentimento, falando sobre o erro ou a ignorância. A lei trata ambos como sinônimos, mas a doutrina traz uma diferença. A ignorância é o total desconhecimento da realidade, é uma falta de noção, enquanto que o erro é uma ideia falsa da realidade. A pessoa achava que o negócio era uma coisa, mas ela se enganou. Nas duas situações, erro e ignorância, o agente realiza um negócio que ele não celebraria se estivesse mais esclarecido. Como eu disse, essa diferenciação é feita apenas pela doutrina. A lei trata o erro e a ignorância como sinônimos. Como um exemplo de erro, podemos pensar em um sujeito de pouca instrução que entra no Mercado Livre e vê ali um quadro da Mona Lisa e ele pensa: uau, o quadro da Mona Lisa está à venda, hoje é o meu dia de sorte, o Museu do Louvre deve estar em liquidação. E daí ele compra o quadro e depois o leva até um colecionador para revender a obra de arte. E aí ele descobre que a pintura é, na verdade, uma réplica. Contudo, em nenhum momento o vendedor do Mercado Livre disse que se tratava de um original. Na verdade, o comprador se enganou sozinho, ele cometeu um erro. Se o comprador fosse mais esclarecido, ele não teria comprado o quadro, ele só comprou porque ele se enganou, pensando que era a obra original do Leonardo da Vinci. Esse é o erro. O erro é diferente do dolo. O dolo é o induzimento malicioso a erro. No erro, a pessoa se engana sozinha, a pessoa se ilude sozinha. Já no dolo, ela é maliciosamente iludida por alguém. Quem erra, erra sozinho. Já no dolo, a pessoa é induzida a errar. Vamos pegar o exemplo do quadro da Mona Lisa. Imagine que o sujeito que queria comprar a obra pergunta ao vendedor do Mercado Livre se a pintura é original do Leonardo da Vinci. E o vendedor responde que sim.
Nesse caso, estamos diante de uma situação de dolo. O vendedor sabe que a tela que ele está vendendo não é a Mona Lisa pintada pelo Leonardo da Vinci, mas ele engana o comprador para poder realizar a venda. Tanto o erro quanto o dolo geram a mesma consequência. O negócio é anulável através de uma ação anulatória no prazo de 4 anos. Vamos agora para a coação. A coação é uma pressão injusta ou uma ameaça para que a pessoa realize um certo negócio jurídico. A coação busca forçar a pessoa a agir contra sua vontade. O agente sente medo que algo de ruim aconteça a si mesmo, aos seus bens ou a alguém da sua família. Aqui nós estamos falando sobre uma coação moral, ou seja, uma violência psicológica. Caso haja uma coação física, aí o negócio jurídico não é meramente anulável, e sim ele vai ser inexistente. E o que seria uma coação moral? Seria, por exemplo, uma chantagem. Vamos imaginar que um astro do metal, um astro do heavy metal, alguém de renome internacional com uma sólida reputação musical a zelar, está sofrendo chantagem porque ele foi flagrado cantando, dançando e se divertindo alegremente no show da Joelma da banda Calypso. E agora este astro do heavy metal está sendo chantageado a assinar um contrato transferindo a propriedade da sua mansão, porque senão serão expostos os vídeos dele no show da Joelma cantando A Lua Me Traiu, batendo cabelo ao som de Calypso. Que situação, meus senhores e minhas senhoras, que situação! Nesse caso, estamos diante de uma hipótese de coação, uma coação. Seguindo adiante, vamos agora para o estado de perigo. O estado de perigo acontece quando o negócio é celebrado de forma muito onerosa, ou seja, desvantajosa, porque existe a necessidade de se salvar ou de salvar alguma pessoa da família. Existe uma má-fé por parte da outra pessoa que está celebrando o negócio porque ela está se aproveitando de uma situação de urgência. Por exemplo, imagine que você descobriu que alguém da sua família está gravemente doente, em risco de vida, precisando de um tratamento de saúde caríssimo, que não é coberto pelo SUS. E aí você decide vender o seu carro às pressas para conseguir pagar por esse tratamento. E aí você encontra um interessado em comprar o seu carro, só que ele sabe que você tem essa urgência em vender devido a essa situação de saúde. E ele oferece um valor bem abaixo do que seria o devido para se aproveitar do fato de que você está desesperado. Uma sacanagem, não é mesmo? Uma tremenda sacanagem. E aí, devido ao desespero, você aceita fechar o negócio, porque você precisa urgentemente daquele dinheiro para salvar o seu familiar. Pois isso é o estado de perigo. Caso não existisse essa situação de urgência, você não teria vendido o seu carro por um valor tão baixo. E esse negócio jurídico pode ser revisto na justiça para que seja readequado. Agora vamos para a lesão. A lesão é um pouco parecida com o estado de perigo. A lesão também ocorre quando o negócio é muito desproporcional ou desvantajoso para uma das partes, devido a uma situação de necessidade extrema ou de inexperiência. Aqui vai ter gente perguntando, mas qual é a diferença para o estado de perigo? A diferença é que no estado de perigo nós estamos falando de um risco pessoal para si ou para uma pessoa da família. Geralmente são situações envolvendo saúde ou risco de vida. Já em uma situação de lesão, o risco é patrimonial. Por exemplo, imagine que o Pedro tem uma dívida de R$200 mil e ele tem medo que o seu credor, César, com quem Pedro tem essa dívida, peça sua falência. Então Pedro vende o seu apartamento, que vale R$500 mil, pelo valor de R$200 mil para Juliana, com o objetivo de poder quitar a sua dívida com César e não ter um pedido de falência.
A Juliana não fazia ideia dessa situação que o Pedro estava passando. Na lesão, a outra parte que celebrou o negócio não precisa ter conhecimento da extrema necessidade ou da inexperiência para que o ato seja anulado. O fato do outro saber ou não saber da situação de inexperiência ou de extrema necessidade não é um requisito. Tanto faz se ele sabia ou não sabia. O que importa é que o negócio foi extremamente desvantajoso devido a essa situação. E assim como no caso do estado de perigo, um negócio jurídico em que houve lesão pode ser revisto na justiça para que seja readequado. Ok. Até aqui nós vimos os vícios do consentimento, ou vícios da vontade, que foram erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Em todas essas hipóteses existe um prazo de 4 anos para buscar a justiça. Agora eu vou falar sobre os vícios sociais, que são a fraude contra credores e a simulação. Vou explicar o que é a fraude contra credores. Em primeiro lugar, o que é um credor? Essa pergunta pode parecer boba para alguns, mas eu, por exemplo, não sabia muito bem o que era um credor antes de entrar no direito. É o seguinte, quando uma pessoa está devendo, ela deve para alguém, e esse alguém é o credor, que é quem tem direito a receber o crédito. É daí que vem a palavra credor. Credor é quem tem um crédito a receber. No gibi do Zé Carioca, ele sempre fugia dos credores, que queriam cobrar as dívidas que o Zé Carioca fazia por aí. Outra forma de entender a relação entre credor e devedor é pensar no Seu Barriga e no Seu Madruga, do Chaves. O Seu Barriga era o credor, que queria cobrar a dívida dos 14 meses de aluguel do Seu Madruga. Pois bem, agora você já sabe quem é o credor. E o que seria uma fraude contra credores? É quando um devedor se desfaz do seu patrimônio de má fé, com a intenção de não pagar os seus credores. Vamos imaginar que um sujeito contrai um empréstimo e depois ele não consegue mais pagar as parcelas. E ele tem um carro, que é o seu único bem. E aí, antes que o credor busque a justiça para cobrar judicialmente a dívida, o devedor transfere o carro para o nome do seu irmão, que sabia de toda a situação. A fraude pode ser a título gratuito ou oneroso, ou seja, pode ser uma doação ou uma venda, e o terceiro envolvido nessa negociação precisa estar consciente sobre a fraude. É um conluio fraudulento, ou seja, o terceiro sabe que está se metendo neste rolo para ajudar o devedor a fraudar seus credores. Para que a fraude seja desfeita, o credor deve entrar com uma ação chamada ação pauliana, no prazo de 4 anos. Mas isso só acontece caso a fraude aconteça antes do credor entrar com uma ação na justiça para cobrar as suas dívidas. Se isso tudo acontecer depois de já haver uma ação em andamento, aí nós não vamos estar falando de fraude contra credores, e sim de uma fraude à execução. Por fim, vamos agora para o último defeito do negócio jurídico, que é a simulação. A simulação é basicamente uma mentira. Existe uma divergência entre a vontade manifestada e a real intenção. Assim como a fraude contra credores, a simulação é feita para enganar alguém. Vai ter alguém sendo feito de trouxa. Por exemplo, imagine que um homem casado quer fazer a doação de um imóvel para a sua amante, mas ele não pode fazer isso. O artigo 550 do Código Civil diz que essa doação pode ser anulada. Então este homem casado, sem vergonha, resolve fingir que ele está fazendo um contrato de compra e venda com um amigo que sabe do rolo todo. E aí depois o amigo faz uma doação para a amante. Não é realmente uma compra e venda. O amigo não vai pagar coisa nenhuma. É uma simulação. O que vai acontecer é uma doação para a amante, que está sendo disfarçada como se fosse uma venda para um amigo. Isso é uma simulação. E preste atenção numa coisa. Todos os defeitos do negócio jurídico que eu mencionei antes eram anuláveis.
mas a simulação é considerada mais grave. E aí o negócio não vai ser meramente anulável, ele vai ser nulo. Ele não convalesce pelo decurso do tempo, ou seja, ele não tem prazo. Não é que nem os outros defeitos do negócio jurídico que tinham aquele prazo de 4 anos. Na simulação não tem prazo, justamente porque se trata de uma situação mais grave. Esse vídeo foi curto, mas ele é altamente informativo, tem muita informação nesse vídeo, então eu recomendo que você assista mais de uma vez, se você achar necessário, até captar bem as informações. No direito é assim mesmo, tem muitos conceitos, muitos detalhes, e no começo parece que você não vai conseguir memorizar tudo, mas calma, eu te garanto que é assim com todo mundo, não é só você que passa por isso. Assista ao vídeo mais de uma vez e aproveite também os outros vídeos aqui do canal. Eu tenho muita coisa para te ajudar. E se você sente que a sua base foi insuficiente e você sente algumas falhas no seu aprendizado, o que eu recomendo é que você assista às aulas do curso Primeiros Passos no Direito, porque elas vão te ajudar a preencher essas lacunas. Muitos alunos se sentem perdidos, se sentem confusos durante esse processo de aprender o direito e muitas vezes é porque faltou a base. A base importa. Quando você não aprende, ficam falhas no seu aprendizado e essas falhas podem fazer com que a sua evolução fique parada, fique estagnada. Busque corrigir essas falhas, que você vai perceber que vai ficar bem mais fácil aprender o direito, até mesmo as matérias mais complexas. Vou deixar o link do curso Primeiros Passos no Direito na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Faça isso e você vai ver uma enorme diferença. Lembre-se também de voltar aqui no canal e aproveitar os conteúdos gratuitos. Tenho centenas de vídeos para te ajudar. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e aproveitar. Até!